Oferecimento Gorilla. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Hoje, 31 de março de 2010, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do Jurídico News de hoje é corrupção. E para falar sobre o tema, temos a honra aqui de receber em nossos estúdios o Dr. Mário de Oliveira Filho, que é advogado, professor universitário, especializado em Direito Público, Direito Internacional e Direitos Humanos, e também autor do livro Brasil, o entulho oculto dos privilégios oligárquicos, da editora Alfa Ômega. Boa noite, doutor Mário. É um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios. Como vai? Boa noite, doutor Luiz. É uma satisfação estar aqui hoje, participando deste renomado programa e poder trocar ideias e visões sobre um tema tão candente, tão importante para o nosso país, quanto é o tema da corrupção. E sobre o tema desta noite, o nosso radar jurídico, por gentileza, produção. As pessoas que nos assistem há meses já devem estar cansadas do mesmo tema, que é o problema da ética no comportamento dos políticos. De tanto repetirmos as denúncias relacionadas a repetidos atos de corrupção, as pessoas já estão ou cansando ou achando que isso é tão natural que não adianta mais reclamar. O que eu quero chamar a atenção é de que há outras formas de corrupção. Uma outra, ainda mais grave do que a do mensalão, é a corrupção permanente nas prioridades, senador Monsanto. Uma espécie de corrupção do séculão. 5 séculos que a gente tem essa corrupção, em que os recursos públicos não vão para libertar, emancipar, corrigir as distorções que a sociedade brasileira tem. Mas tem uma outra corrupção, senador Gilvan. É a corrupção psicológica que eu acho que nós estamos vivendo. De tanto serem repetidas mentiras, nós estamos criando no imaginário brasileiro, na população, na maneira como todos pensam, sobretudo nos jovens, uma corrupção de pensar-se que não há política sem mentira, de que a mentira é a regra a ser seguida por todos os políticos. É sobre esse tipo da corrupção psicológica, da repetição das mentiras, que eu quero falar, lembrando algumas das mentiras recentes que nós vimos acontecerem no Brasil. Como, por exemplo, senador, a própria mentira de dizer que o mensalão não existe. Repetido, insistido, quando de fato estará aí a prova de que houve o mensalão. De que houve o pagamento repetido a parlamentares para que votassem conforme o governo precisava. Não apenas houve o mensalão, houve também a mentira de dizer que não houve. E essa mentira, somada a cada uma dessas outras mentiras, da mentira do Land Rover, da mentira do mensalão, da mentira do dinheiro na cueca, de todas as mentiras ditas e repetidas nas publicidades ou nas falas, nas publicidades do governo como instituição, com dinheiro do setor público pagando a publicidade, ou as mentiras ditas na boca das pessoas do governo. Isso está provocando a corrupção adicional de que nós, de tanto nos acostumarmos a verem os nossos líderes mentindo, nós, o povo brasileiro, vai começar a tratar isso como uma banalidade, como algo normal, como algo do qual quem não faz é que está errado. E aí é que a gente vai chegar à situação mais grave ainda, de que toda a população brasileira, de tão acostumada na repetição das mentiras, começará para si mesmo mentir e participar do processo eleitoral mentindo para o Brasil inteiro, votando nos mesmos.
Mário de Oliveira, corrupção. É possível se definir, para que o internauta entenda melhor, o que é corrupção, doutor? Sim. Na verdade, no passado, corrupção estava associada, o termo estava associado à decadência moral. Recentemente, no mundo contemporâneo, a corrupção está associada à prevalência dos interesses privados em prejuízo do interesse público. Este é o principal aspecto da corrupção. Ela é mais forte em sistemas em que a separação do interesse público e do interesse privado não é muito clara. Aonde é bem claro setor público, interesse privado, a corrupção não viceja como nos outros países. O Brasil é um exemplo típico. Então, mistura confusão do interesse público e privado com prevalência do interesse privado e também o desvio de certos comportamentos que são considerados adequados também no trato da coisa pública. Doutor Mário, então existe mais de um tipo de corrupção? Sim, principalmente no caso brasileiro, nós temos uma corrupção especial, que é a mãe de todas as corrupções, que eu chamo de corrupção política, do poder político. Com o agigantamento do Estado, com a transferência dos grandes recursos nacionais concentrados na União, os governantes de plantão exercem um tipo de pressão, de controle sobre os governadores, sobre os prefeitos, sobre os deputados, de forma a fazer com que eles atendam os interesses dos governantes de plantão. Então, o que se vê no Brasil hoje é que, para resolver o problema do município, tem que ir até o governo central. No momento em que se vai até lá, o governo central determina o que aqueles agentes dos estados e dos municípios têm que fazer, têm que se comportar. E neste momento é que aparece a questão do interesse público e do interesse privado. Então, um exemplo típico, o Estado tem interesse numa determinada obra e o setor, os órgãos centrais da administração já praticamente definem que empreiteira e a que preço vai ser executada aquela obra. Então, é uma corrupção que vem do setor, da parte principal do país, da União, e desce até os estados e os municípios. Essa é a mãe de todas as corrupções. Doutor Mário, isso é uma coisa muito desagradável, porque, inclusive, se o exemplo vem de cima para baixo, como se pode exigir que quem esteja ali na ponta, à frente do serviço público, prestando, ou pelo menos que deveria prestar um serviço à população, vai deixar de ser corrupto se o exemplo que vem lá de cima é negativo? Mas eu pergunto, doutor Mário, a gente tem visto aqui nos noticiários uma série de notícias de corrupção, né? Por mais que se tente censurar, né? A mídia é repleta nesse tema. E a gente já ouviu várias justificativas, tentativas de justificativas para isso, que é de se arrecadar verbas para campanhas políticas, é que se acaba se descobrindo quando essa corrupção está ligada a políticos. Há necessidade de político corromper ou ser corrompido para poder sustentar uma campanha política para o seu cargo eletivo? Doutor Luiz, o principal instrumento de combate à corrupção é a informação e a transparência. No caso do sistema político brasileiro, o que ocorre é que não há nem transparência e nem informações quanto aos procedimentos de captação de recursos. Vou citar um exemplo que esclarece isso. Na última eleição presidencial, o atual presidente recebeu a maior parte das doações de aproximadamente 1.500 doadores, grandes doadores. No caso específico do Barack Obama nos Estados Unidos, ele recebeu doações de 3,5 milhões de doadores. Quer dizer, essa pulverização, essa transparência, essa quantidade de informações de muita gente envolvida é que evita que ocorra a corrupção, é que evita que os governantes eleitos não sejam reféns de acordos feitos quando da campanha, através da doação de vultuosos recursos. Então, se nós tivéssemos aqui uma quantidade grande de pequenos doadores,
o governante não ficaria refém ou devendo favores aos que o financiaram a campanha. Então, a questão não é se a campanha é cara ou que se envolve muitos recursos, é a forma da captação e da transparência dos procedimentos. Doutor Mário, a gente já ouviu de políticos aqui no Brasil que qualquer um pode se candidatar a um cargo eletivo, que até quem não tem um curso primário pode chegar, se quiser, ser presidente da República, é um cargo eletivo. Isso é verdade, doutor? Quanto custa uma campanha para presidente da República? Quanto custa uma campanha para deputado federal, para senador da República, para deputado estadual, para vereador, para prefeito? É possível um candidato que não tenha seu curso primário, um cidadão que queira se candidatar a um cargo eletivo, ele conseguir ser eleito sem ter recebido favores que depois serão cobrados quando assumir o cargo que eventualmente venha a almejar? Doutor Luiz, eu acredito que é possível. Na verdade, para que isso ocorra, nós temos que mudar os paradigmas atualmente vigentes. O que acontece é que o político tradicional brasileiro, para ele é mais fácil ir em busca de grandes doadores, porque a negociação dele fica muito mais fácil. E os partidos brasileiros, eles não são partidos de massa, que têm uma grande quantidade de simpatizantes ou uma grande quantidade de filiados, que permitiria captar o recurso através desses filiados ou simpatizantes. Como eu disse, o que predomina aqui é uma cultura de fazer o menor esforço. Os partidos, verdadeiramente, eles representam grupos de interesse e não, efetivamente, segmentos grandes da sociedade. Então, eles estão preocupados em atender determinados grupos de interesse. Doutor Mário de Oliveira, e quando a corrupção não está ligada a políticos, e sim a representantes dos órgãos públicos, das instituições? Estamos falando aí de crime organizado, não é isso, doutor? Quando ocorre isso, a legislação penal prevê o crime tipificado como conduta reprovável e possível de penalização com reclusão, o crime de corrupção ativa e passiva, ou seja, de quem corrompe e de quem é corrompido. Isso por si só não é eficaz para acabar com a corrupção? Olha, isso não é eficaz porque está faltando aí uma estrutura legal que estimule o envolvido na corrupção, de uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, a denunciar aquele ato criminoso. E, basicamente, o que se nota é que, praticamente em todos os casos em que se descobriu corrupção ou processos de compra de favores ou de contratos superfaturados ou mensalão ou qualquer coisa parecida, apareceu a denúncia. Nós temos o caso da denúncia na época de Fernando Collor, nós temos o caso da denúncia no caso do ex-ministro Palocci, nós temos o caso de denúncia recente do governador de Brasília. Então, em todos esses casos, a forma com que apareceu o crime foi através de uma denúncia. Então, hoje eu acredito que o mecanismo mais eficaz para que se descubra, para se evitar, inclusive, que tem esse procedimento de corrupção tão acentuado no Brasil, é estimulando as pessoas envolvidas ou terceiros a denunciarem. E esse estímulo, essa motivação, pode vir de duas formas. Uma, através de uma vantagem efetiva em dinheiro, e a outra, de forma a excluí-lo da culpabilidade naquele crime. Porque se ele participou do crime, de uma certa forma, ele também, quando denunciasse aquilo, acabaria sendo responsabilizado e penalizado. E se houvesse uma forma na lei em que ele, denunciando, não fosse mais penalizado, eu acho que seria uma grande motivação.
Eu gostaria de chamar aqui a nossa produção para passar mais um radar jurídico sobre o tema. Para que saiba-se o que você, internauta, pode fazer também para contribuir com a corrupção. O que você tem a ver com a corrupção? Se você não é político, você não é servidor público, não corrompe ninguém, você não tem nada a ver com a corrupção? Produção, nosso segundo radar jurídico, por favor. As pessoas que nos assistem. Gente, o problema desse país é a corrupção, é a impunidade. É impressionante. Quando colocam um na cadeia, aparece logo outro fazendo escândalo no jornal. É funcionário público, polícia, é uma praga. Não, a gente trabalha, paga imposto, tem que ficar aturando essa pouca vergonha. Não, que tá afundando o país, né? E pior que a gente não pode fazer nada. Também fazer o quê? Vem cá, aquele carro não é teu não, cara? O que é, cara? Peraí, seu guarda. Peraí, seu guarda. Pô, rapidinho, já tô saindo já. Será que não dá pra aliviar não, seu guarda? Deixa eu dar cerveja aí. Doutor Mário, será que a gente tem que considerar verdadeiro o que disse no primeiro radar jurídico o senador Cristóvão Buarque, e agora que a gente está vendo ali nesse segundo radar jurídico, a corrupção se integrou dentro da cultura popular como uma coisa normal? Vivemos essa situação, doutor Mário? Olha, lamentavelmente, nós vemos uma decadência dos costumes no Brasil. Os valores morais e cívicos, eles estão, francamente, sendo reduzidos e quase que desmoralizados na sociedade brasileira. E uma das razões é principalmente o fato de que as autoridades e os governantes, eles não se preocupam em dar um bom exemplo para a sociedade. Então, raramente se vê um governante hoje, ou uma autoridade, falando da importância do trabalho, da importância do estudo, da importância de não mentir, da importância de ter um comportamento adequado com relação aos mais velhos. Então, toda essa estrutura, eu me lembro que no passado havia até a disciplina de educação moral e cívica. Todos esses aspectos foram abandonados na nossa sociedade. E se deu aqui importância ao procedimento de quem é mais esperto é que deve levar vantagem, é que a vida em sociedade não pressupõe que as pessoas respeitem os direitos dos outros. Então, o que eu vejo aqui é uma questão de decadência moral da nossa sociedade. E não venham falar que isso ocorre no mundo inteiro, não, porque nos outros países, nos países desenvolvidos, principalmente, os valores ainda são mantidos e são respeitados pela população. E os exemplos vêm dos governantes, porque os valores são tão arraigados que quando se constata que um governante mentiu, como foi o caso de Nixon, ou o caso de Clinton nos Estados Unidos, ele fica ameaçado. Nixon perdeu o cargo e Clinton foi ameaçado de perder o cargo justamente por ter mentido, não por ter se envolvido de forma irregular com uma pessoa. Doutor, aqui no Brasil, dizer que não se sabe de nada não é sequer sinônimo de irresponsabilidade. Mas o que a gente pode fazer, doutor? O que o doutor sugere que se possa a população fazer para mudar essa cultura de corrupção no nosso país, já que para os nossos políticos isso pouco interessa, porque é justamente o que se sustenta as campanhas políticas que temos por aí, pelo menos é o que dizem os noticiários, né? O que o povo, o que a população que repudia esse tipo de cultura de corrupção pode fazer para pelo menos minimizar, se possível, até para acabar com essa cultura de corrupção no nosso país, doutor? Doutor Luiz, eu lamento dizer que, no caso, a população, ela pouco pode fazer. A minha visão é de que, se nós não tivermos na nossa sociedade governantes que deem bons exemplos, a população pouco pode fazer. Porque o que muda a cultura
é a política, a boa política. Não é a população em si, agindo isoladamente, que ela vai mudar a cultura do país. A cultura do país pressupõe que um líder, que um governante ou que um grupo de governantes traga novos parâmetros para o país. Todo mundo sabe da importância de um líder virtuoso. As pessoas passam a segui-lo e passam a repetir os procedimentos dele. E todos sabem também dos efeitos deletérios de líderes inescrupulosos, mentirosos, farsantes. Então, não há outra forma. Tem que trocar as lideranças. E eu falo isso baseado num exemplo. Quando se é pequeno, quando se é criança, quando se é jovem, o referencial é o pai, é a mãe, certo? É a família. E a família, o que ela faz? Ela passa valores, bons valores, na maior parte das vezes, e muitas vezes valores não tão recomendáveis, mas de forma geral, bons valores. Não mentir, não roubar, não pegar as coisas dos outros e assim sucessivamente. Já quando a pessoa adquire, é adulta, o referencial dela são os líderes. Os líderes que têm bom comportamento, que pregam os bons valores. Isto é que a sociedade vai seguir. Doutor Mário, estamos aqui chegando no final do nosso bloco. Nós vamos chamar os comerciais e voltamos para algumas perguntas dos internautas, uma ou duas que for possível fazer. Por gentileza, produção, nossos comerciais. Voltamos aqui com o nosso Jurídico News. Eu gostaria de aproveitar para dizer que nós estamos aqui falando sobre o tema de corrupção, entrevistando o Dr. Mário de Oliveira Filho, e temos aqui em nossos estúdios também a presença do delegado de polícia, Carlos Alberto Augusto. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Mário. Nós temos aqui algumas perguntas de alguns internautas. Eu vou tentar resumir. A pergunta do internauta Bruno Albuquerque, e que é mais ou menos idêntica do Lindomar. A do Lindomar está mais completa. Eu vou fazer a pergunta dele, doutor. Prezado convidado, a corrupção atualmente não veio por substituir o comunismo, sendo alvo do momento? Ainda cada corrupção não se tornou, o que está escrito aqui? O bode expiatório que antes eram os comunistas? Prezado internauta, na verdade a questão dos comunistas era uma questão ideológica. A questão da corrupção é o assalto dos particulares aos interesses, aos recursos públicos. Então, tem uma diferença bastante razoável aí. Tem uma questão ideológica, de um lado, e a questão a questão econômica, basicamente. E o fato é o seguinte, quando se tem corrupção, o custo para o Estado, para a economia é muito alto. Estima-se que o fato de haver corrupção no Brasil faz com que o PIB deixe de crescer 2%. Nós temos um produto interno bruto de 3 trilhões, isso representa 60 bilhões de reais por ano de riquezas que não são produzidas devido à corrupção.
Doutor Mário, aqui o Anderson pergunta como que os homens de bem deveriam proceder para se candidatarem a cargos eletivos, mudando a liderança, como disse o doutor numa das suas respostas. O que acontece, internauta, prezado internauta, é o seguinte. Uma das razões por que o nosso Brasil não é um país desenvolvido como gostaríamos é o fato de que nós temos muitas oligarquias aqui e poucas elites. Eu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Na verdade, o presidente atual comenta muito sobre que tudo que é de ruim está associado às elites. Não. Na verdade, numa sociedade, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo da classe dominante e o grupo dos dominados. Na classe dominante, são os mais preparados, os mais qualificados, os mais, entre aspas, espertos, mais inteligentes. E, dentro dessa classe dominante, nós temos aqui oligarquia e temos elite. Elite é o grupo de cidadãos do bem que querem progredir, ganhar dinheiro, criar as famílias, educar os filhos e também estão preocupados com o país. Oligarquia é aquele grupo social que só está preocupado com ele. Como ele só está preocupado com ele não se preocupa com os interesses do país. Então, o que é preciso? Que nós tenhamos bastante elite e pouca oligarquia. E para que os cidadãos de bem, que são a elite do país, que são o que o país tem de melhor, evoluam e se interessem pela área política. No momento em que houver um fluxo grande de homens de bem para esta área, a tendência dela é ficar melhor e poder atender os interesses do país. Doutor Mário, estamos chegando ao final do programa. Vou fazer mais uma pergunta de mais uma internauta, a Joana, que pergunta o seguinte: se a corrupção acabasse, não seria como se a cultura brasileira perdesse algo? Prezada internauta, se diz muito que o Brasil sempre foi assim. Na verdade, isso é uma inverdade, eu diria até que é uma rematada mentira. Eu venho de uma geração em que os homens, os nossos pais, diziam que o fio de bigode valia o acordo. Não precisava escrever um acordo, não precisava escrever um contrato. Isso mostra o quê? Que as gerações anteriores de brasileiros eram pessoas sérias e tinham a cultura da honestidade e de respeitar o interesse público. Então, nós já fomos assim. Nós perdemos isso. A questão agora é recuperar os valores. Doutor Mário, a produção do Jurídico News gostaria muito de agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar no programa de hoje. Eu gostaria que fizesse suas considerações finais e pudesse, se possível, informar um e-mail para onde os internautas que não puderam ter suas perguntas respondidas aqui no ar, que pudessem encaminhar essas perguntas direto para esse e-mail. Perfeito. Doutor Luiz, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de compartilhar com os seus internautas algumas visões e conceitos sobre esse tema tão importante para nós todos. Nós temos um site que se chama www.mariooliveira.com.br, onde se pode acessar todas estas informações sobre a questão de corrupção, sobre a questão de política, sobre a questão de negócios públicos. E eu gostaria de me despedir deixando uma mensagem bastante otimista, no sentido de que um país, um Brasil bem melhor é possível. Nós podemos fazer isso porque outros povos já o fizeram. E vai depender basicamente de nós melhorarmos a qualidade da representação. O povo em si é bom. Dado a ele a oportunidade de se comportar adequadamente, ele se comporta. E eu costumo dizer o seguinte: as pessoas sempre estão preparadas para receber o bem. Muito obrigado, doutor Mário. Muito obrigado, internauta. Gostaria de encerrar o programa deixando vocês com um vídeo da ONG Folha Verde, que fala o que você, internauta, pode fazer e o que tem a ver com a corrupção. Uma boa noite e até a próxima quarta-feira, às 21h45. Até lá.
corrupção. Ganhar, vencer a qualquer preço, não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam.